Meu pai entrou em contato comigo do nada ontem depois de 13 anos. Ele quer reconectar, vale a pena tentar? Então, meus pais se divorciaram quando eu tinha cerca de 11 anos, minha irmã tinha 2. Eu era jovem, mas ainda tinha idade suficiente para entender o que estava acontecendo. Minha irmã e eu ficamos com minha mãe, meu pai nunca tentou obter a custódia, e fizemos o esquema de finais de semana alternados e dividir os feriados. Mais ou menos 2, talvez 3 meses depois, meu pai me anunciou que ele havia conhecido alguém. Fiquei surpreso, mas genuinamente feliz por ele. Eu não queria imaginá-lo sozinho o tempo todo, então fiquei contente que ele tivesse alguém ao seu lado quando eu não estava por perto. Logo depois, eles foram morar juntos, ela também tinha 2 filhos de seu casamento anterior, e, cerca de 6 meses após o divórcio com minha mãe ser oficialmente pronunciado, meu pai e sua nova namorada anunciaram que estavam se casando. Para mim, e muitas pessoas, parecia que eles mentiram para nós e que já estavam juntos muito antes do divórcio. Obviamente, eles nunca disseram isso e sempre negaram. Mas se casar novamente após 6 meses é bastante suspeito. Enfim. Eles se casaram. Eu me dei muito bem com meu novo meio-irmão, temos quase a mesma idade. Não tão bem com a irmã dele, que era mais nova e realmente complicada, a palavras da própria mãe dela. E não posso dizer que me dei muito bem com a nova esposa do meu pai também. Ela sempre ficava esperando a casa de manhã cedo, quando ainda estávamos tentando dormir. Ela não tinha trabalho para ir nos fins de semana. Ou ligava para o meu pai só para dizer que eu não tinha arrumado minha cama naquela manhã. Coisas bobas assim, que parecem não significar nada quando penso nelas agora, mas podem ser irritantes rapidamente quando você é criança. Enquanto meu relacionamento com a esposa dele não ia bem, as coisas também não estavam boas na casa da minha mãe. Um dia recebemos uma carta dizendo que meu pai não queria mais pagar tanto de pensão alimentícia, alegando que ele tinha muitas dívidas. Sim, ele tinha, é claro. Ele estava construindo uma casa para ele e sua nova família e também tinha acabado de comprar um BMW novo. Por outro lado, minha mãe estava trabalhando apenas meio período há um tempo devido a uma doença, tinha que nos alimentar, nos mandar para a escola, cuidar de nós, mas não tinha dívidas. No entanto, ele conseguiu ganhar no tribunal. Toda essa situação, somada ao quanto eu me sentia mal quando estava na casa dele, me deixou com raiva e decidi procurar um advogado para não ter que vê-lo novamente. O que era uma decisão minha, então ele ainda deveria cuidar da minha irmã nos fins de semana e feriados alternados. Sim, bem, claramente ele pensava diferente, porque minha irmã também nunca mais o viu. Ela tinha 5 anos na época, e eu tinha 14. Tentei reconectar algumas vezes ao longo dos anos, mas esbarrei numa parede todas as vezes. A melhor mensagem que consigo me lembrar foi: se para você eu não tenho uma esposa, então eu não tenho mais filhas. Os anos passaram, trazendo suas doses de problemas aqui e ali. Honestamente, não consigo me lembrar de metade disso agora, exceto a parte que me machucou profundamente, anos depois. Naquela época, eu estava na universidade, em uma cidade próxima de onde minha avó, a mãe dele, morava. Ainda mantinha contato com ela e amava muito, então ia passar os fins de semana na casa dela pelo menos uma vez por mês, o que nos deixava muito felizes. Até um ano depois, quando ele tentou parar de pagar a pensão alimentícia completamente, o que era ilegal onde eu morava até a criança conseguir um emprego. Dessa vez, minha mãe ganhou no tribunal, e ele teve que continuar pagando. Ele deve ter mentido ou manipulado minha avó, porque quando liguei para ela uma noite para anunciar que tinha acabado de me formar, ela ficou brava ao telefone e me culpou por roubar o dinheiro do meu pai, e então desligou. Foi isso. Meu relacionamento com ela foi destruído naquele momento, ele conseguiu o que claramente queria, e não tive mais notícias dela por anos. Avanço rápido para 2 anos atrás, depois de me mudar para outro país. Do nada, recebi uma mensagem no Facebook de um amigo da minha avó, me anunciando que minha avó tinha câncer e que ela não tinha muito tempo de vida. Reservei um voo para ir vê-la 2 dias depois e fui. Foi muito difícil, obviamente. Eu estava vendo minha avó pela primeira vez em muitos anos, e ela estava morrendo. Tentei manter um sorriso, por ela, e ela ficou muito feliz em me ver. Acho que nunca tinha visto chorar antes disso. Enquanto fui visitá-la, fiquei na casa da melhor amiga dela, que generosamente ofereceu seu quarto sobressalente para os poucos dias em que eu estaria lá.
Conversamos muito e ela me contou que meu pai tinha ligado para outra amiga da minha avó, aquela que me encontrou no Facebook, e ficou furioso com ela por me contar sobre a situação. Tipo, aparentemente, eu não tinha o direito de saber que minha avó estava doente. Então, voltei para casa e demorei muito para ligar para minha avó e obter notícias. Eu genuinamente queria manter contato, mas sempre fui péssimo com esse tipo de coisa. Até com minha mãe, com quem sou muito próximo e que está saudável, às vezes demoro mais de um mês para pegar o telefone e colocar o papo em dia. Tentei ligar 2 semanas depois de voltar para casa, e isso foi tarde demais. As enfermeiras me disseram ao telefone que ela tinha falecido uma semana antes. Então, liguei para a amiga dela, com quem eu tinha ficado. Ela me contou que meu pai a impediu, assim como a todos, de me contar sobre o falecimento da minha avó. Toda essa situação me deixou completamente arrasado, e estou em depressão desde então. Odeio meu pai pelo que ele fez e me odeio por não ter ligado mais cedo, todos os dias desde então. E agora, avançando para ontem. Do nada, recebi uma mensagem no FB do meu pai, dizendo que ele quer se reconectar. Que ele deixou toda a sua raiva e ressentimento de lado e espera que minha irmã e eu possamos fazer o mesmo. Não vejo como isso poderia dar certo. E não sei se realmente quero que dê certo, ou se só quero mandá-lo para aquele lugar. Estou muito desconfiado agora e sinto que o relacionamento está muito longe de ter uma solução, está muito quebrado para tentar alguma coisa nesse ponto. Também não quero realmente me importar, mas não estaria pedindo a opinião de outras pessoas se não me importasse. Meu cérebro não consegue processar isso agora, é por isso que estou pedindo a opinião de vocês para ter algumas perspectivas externas. Devo tentar? Vale a pena? Ou isso é algum tipo de manipulação nova e devo evitá-lo como a peste? A atualização. Olá a todos. Pensei em atualizá-los sobre o que aconteceu desde a minha última postagem. E quero agradecer novamente a todos pelos conselhos, realmente me ajudaram a tomar uma decisão. Então, decidi responder ao e-mail dele, para tentar descobrir por que ele está voltando agora, depois de todos esses anos, do nada. E, caramba, estou feliz por não ter me envolvido completamente. Em vez de contar a vocês o que aconteceu, acho que simplesmente traduzir os e-mails, com todos os nomes ocultados, é claro, tornará mais fácil acompanhar. Então, aqui vamos nós. Aqui está o e-mail que enviei a ele, em resposta às primeiras mensagens dele tentando reconectar. Não é um e-mail muito simpático, eu sei, mas eu queria ver se ele realmente havia mudado e se estava pronto para se desculpar ou, pelo menos, reconhecer o que havia feito de errado. Olá. E-mail não fácil de ler, nem de escrever. Só tentando ser honesto aqui. Ainda não tenho uma resposta para te dar, estou pensando a respeito, não consigo simplesmente ignorar 13 anos e dizer a mim mesmo vamos esquecer tudo e recomeçar em 2 dias. Preciso pensar, dada a situação. Mas tenho uma pergunta para você, por que agora? Sua resposta não influenciará minha decisão, apenas preciso entender. Minha primeira reação ao ler seus e-mails foi: ele está morrendo? Tente entender, 13 anos sem contato e recebo isso numa segunda-feira de manhã, do nada, isso traz muitas perguntas à minha mente. E não é como se nada tivesse acontecido nesses 13 anos. Talvez fosse mais fácil se fosse o caso, ou talvez não, eu não sei. A última vez que soube de você, através de outras pessoas, foi há 2 anos, quando a vovó estava doente. 2 anos. E isso não foi há muito tempo, e ainda estou me recuperando desse período. Os últimos 2 anos podem ter sido os anos mais difíceis da minha vida. 2 anos de depressão, pensando na vovó todos os dias, ficando bravo com você por não entrar em contato comigo, odiando você por nem mesmo me dizer quando seriam os funerais, e por causa de tudo isso, nunca conseguirei ter um encerramento. E sim, também tenho culpa nisso, não pense que não fiquei bravo comigo mesmo durante os últimos 2 anos. Ficarei bravo comigo mesmo e com você, provavelmente pelo resto da vida. Essa história não é algo que eu possa simplesmente esquecer. Tentar reconectar naquela época, 2 anos atrás, poderia ter me parecido mais lógico. Quando uma família passa por esse tipo de situação, com um membro da família muito doente, eles têm que se aproximar, em torno desse membro da família. Pelo menos, era o que eu pensava. Mas, em vez disso, tive pessoas me dizendo que você ficou zangado com elas só por me informarem que a vovó estava doente. Como se eu não tivesse o direito de saber disso. Naquela época,
ficou muito claro para mim que eu não fazia parte da sua família e que você queria que eu ficasse o mais longe possível. Senti seu ódio, algo que nunca consegui entender. O que quer que tenha acontecido entre você e eu sempre esperei, até então, que se algo acontecesse com a vovó, eu receberia um e-mail rápido, ou uma mensagem no FB, qualquer coisa, apenas para me informar o que estava acontecendo. Mas não. Então, tive que tentar lamentar a vovó sem poder me despedir, e tive que aceitar o fato de que meu pai não queria nada comigo. Está longe de ser fácil, daí a depressão de 2 anos. Todas as discussões sobre dinheiro, as histórias entre você e a mãe, ou até as histórias entre nós e nova esposa, tudo isso é muito antigo para mim. Tão antigo que hoje não consigo lembrar de tudo o que aconteceu. Então, poderia ser fácil esquecer essas coisas, se fosse só isso. Mas o que aconteceu com a vovó é algo que ainda sinto hoje e é muito mais difícil de superar. Então sim, minha pergunta é, por que agora e não há 2 anos? Aguardarei sua resposta. Eu sei que ler este e-mail não pode ser fácil, como eu disse antes, também não foi nada fácil escrevê-lo. Mas se você realmente quer reconectar, do meu lado eu preciso entender antes de tomar qualquer decisão. Ele então respondeu, e seu e-mail me deixou mais irritado do que jamais estive antes. Já que minha resposta seguinte inclui todo o seu e-mail, a respondi online, apenas vou colar minha resposta e você terá o e-mail dele ao mesmo tempo. Aqui vamos nós. Ok, sejamos honestos e falemos livremente, vamos falar sobre a avó, coitada dela, que descanse em paz. Acho que seu relacionamento com ela era mais do que ocasional e que, em certo momento, ela se cansou de ser contatada apenas no seu aniversário. Então, já aqui, não. Simplesmente, não. Meu relacionamento com a avó era muito bom na época. Eu estava na faculdade e ia passar muitos fins de semana na casa dela. Jogávamos ians, eu fazia pizzas, etc. Tenho muitas boas lembranças desse período. Então, não. É por isso que nos últimos anos de vida dela ela cortou contato com você, assim, ainda é uma questão de dinheiro. E não de novo. Lembro perfeitamente da última conversa que tive com ela. Eu estava ligando para contar que tinha acabado de passar no meu exame de habilitação. E ela ficou brava depois que você contou para ela que aparentemente roubamos o seu dinheiro. E ela simplesmente desligou o telefone. Então não, eu não sou culpado aqui. Você já tirou o suficiente de mim, não vou deixar você manchar minhas lembranças dela. E o que você provavelmente não sabe é que ela pediu meu perdão quando fui vê-la há 2 anos. Ela sabia perfeitamente o que aconteceu e sabia que eu não era culpado na história. Então, simplesmente, não. Quando eu ia vê-la na faculdade, eu sempre evitava falar sobre meu relacionamento com ela, para tentar não deixá-la mais triste do que já estava. Enquanto do seu lado, você decidiu me enterrar e romper meu relacionamento com ela. Então, se alguém é culpado aqui, esse alguém é você, certamente não sou eu. Minha culpa foi aceitar isso sem dizer nada e não tentar reconectar depois de um tempo. E sim, eu me culpo por isso. Mas por tudo mais, você vai ter que acordar em algum momento e aceitar as consequências das suas ações. A propósito, rapidamente de lado, não ter nenhum contato comigo, tudo bem, mas por que você cortou os laços com novos filhos? Eles não tinham nada a ver com a situação, nova esposa sempre se sentiu realmente afetada com isso. Eu não estava contra eles. Mas vocês moravam juntos. Se eles tivessem tentado entrar em contato comigo, eu não teria dito não, de jeito nenhum. Mas aqui novamente, você está colocando toda a culpa em mim, é bem fácil. Voltando à avó, de fato, eu não te avisei quando ela ficou doente, nem quando ela morreu, porque, e serei perfeitamente honesto aqui, eu imaginei você aparecendo do nada, sem avisar ninguém, sem ter tomado nenhuma notícia dela há anos, e eu imaginei que você viria para fazer o inventário. Engraçado, foi exatamente o que eu disse para a melhor amiga da avó na época. É louco como você está invertendo a situação para tirar vantagem. Sejamos claros, agora. Eu não dou a mínima para o seu dinheiro. E quando soube da avó, não, eu não fui o diabo que você criou na sua cabeça, eu só queria vê-la, por mim e por ela. Não estava ligando para o maldito inventário. Se fosse isso que eu me importava, não precisava ir vê-la, poderia simplesmente ter encontrado você ou procurado um advogado. É porque você cortou os laços com a avó que eu não quis você lá e que não tentei reconectar na época.
Ficamos muito chocados na época, eu e a melhor amiga da avó, com a forma como você agiu. Então, não, para mim não foi uma questão de tentar reconectar com você naquela época. A forma como eu agi. Ninguém pensou que talvez, apenas talvez, eu precisasse de um momento para processar o que estava acontecendo? Anos sem notícias, e toda a situação é jogada em cima de mim do nada, sem aviso prévio. Quando recebi a mensagem no Facebook, 2 dias depois eu estava em um avião para vê-la. Depois sim, levei muito tempo para ligar para ela novamente quando voltei para casa. E sim, eu me culpo por isso. Mas aqui novamente, é muito fácil me pintar como um diabo, sem nem mesmo tentar entender o que estava acontecendo na minha cabeça. Para responder à sua pergunta, por que agora? Bem, eu estou me perguntando a mesma coisa. Já faz semanas, meses que estou pensando nisso e estou tentando deixar meu coração falar em vez do meu cérebro. Seu coração? Sério mesmo? Não vejo nada neste e-mail que me mostre que você sequer tem um. E ao mesmo tempo, se eu não fizesse isso, você teria feito? Revivi o meu passado, me convenci de que precisava parar de falar incessantemente sobre o ressentimento que sinto por você, o que também teve consequências para sua irmã, que não fez nada. Aqui, parabéns, isso é a melhor coisa que eu vi este ano. Então você está basicamente tentando colocar a culpa de você ter cortado os laços com ela em cima de mim. Devo estar sonhando. Ninguém te impediu de levá-la nos fins de semana ou feriados, quando decidi parar de vir. Aliás, legalmente, você tinha que continuar vendo-a. Mas não, você está certo, isso deve ser minha culpa novamente. Não é apenas durante grandes acontecimentos que se espera receber notícias da família ou tentar se reconectar. A propósito, eu sou o culpado em relação à sua irmã, por não ter continuado a responder às mensagens dela desde 2008. Ah, uau, você está realmente aceitando parte da culpa. Vai nevar. Então, para resumir seu e-mail. Você absolutamente não mudou nada. Você continua o manipulador que era há 10 anos. Você é um mitomaníaco de primeira classe. Você inventou uma versão diabólica de mim, sua filha, e realmente acredita nas suas próprias mentiras. Obviamente, você está colocando toda a culpa em mim, por que não? Afinal, sou um demônio que quer levar todo o seu dinheiro. E, é claro, você não está pedindo desculpas por nada. Portanto, minha resposta é um não absoluto. Eu oficialmente não quero mais nada a ver com você. Se, em sua idade, você ainda não percebeu que a vida que você inventou para si mesmo é uma enorme massa de mentiras, é triste para você, mas do meu lado, vou continuar vivendo, sabendo que você está fora da minha vida de uma vez por todas. Eu sobrevivi aos últimos 10 anos, vou viver ainda melhor agora que tudo isso finalmente acabou. Então, talvez, obrigado. Obrigado por provar que eu estava certo sobre você e que não devo perder nem mais um segundo pensando em você. Meu objetivo com o e-mail de ontem era ver se você tinha mudado, e eu tenho a minha resposta. Não tente sequer responder a este e-mail. Eu vou bloquear você e, se isso não funcionar, vou simplesmente deletar todas as suas mensagens assim que elas chegarem, sem lê-las. Não vou lhe dar a chance de se explicar, você acabou de fazer isso, tudo está claro como o dia para mim agora. Vou resgatar uma frase que você me mandou anos atrás, quando tentei me reconectar. Você disse, em si para você, eu não tenho uma esposa, então eu não tenho mais filhas. Bem, hoje eu estou lhe dizendo, se você não tem uma filha, então eu não tenho um pai mais. Nunca mais tente entrar em contato comigo. Espero que isso esteja claro. Não amanhã, não daqui a um ano, nem mesmo no seu leito de morte. Para mim, você morreu hoje. E lá vamos nós. Sim, eu sei, fui bastante desagradável. Mas, sinceramente, acho que precisava desabafar tudo. Depois de ler o e-mail dele, tive a sensação de que ia explodir de raiva, ele realmente me irritou muito. E agora me sinto muito melhor. É como se eu precisasse extravasar toda a minha raiva para me sentir livre de alguma forma. Não sei como explicar, mas agora me sinto muito mais leve, não me senti assim há anos. Sintam-se à vontade para comentar, é claro, e me dizer o que acharam da troca de e-mails. E, mais uma vez, muito obrigada a todos pelo apoio. Não teria conseguido fazer isso sem vocês. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários.
O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.